Aí, quando eu falo principalmente, parece que realmente é a maior parte. De certa forma, sim, porque é o que acaba chegando mais até nós. Mas o nosso relacionamento com os nossos pais é muito mais profundo do que nós imaginamos, muito mais oculto do que nós mesmos imaginamos, né? Tudo que traz esse relacionamento com os nossos pais, a força da mãe, a força do pai que chega até nós e que muitas vezes nós ficamos parados, bloqueados, porque não conseguimos olhar com carinho para tudo isso, aceitar nossos pais como eles são, aceitar aquilo que eles fizeram com a vida ou que ainda fazem com a vida, né? E antes de nós irmos em frente, né, quem já foi entrando, chegando, daqui a pouco mais pessoas vão chegando, sinta-se à vontade, daqui a pouco você conhece alguém que gostaria de saber também um pouco mais sobre esse conteúdo, sobre essa relação com os pais. Vai no cantinho da tela, no cantinho de baixo na tela, tem uma setinha, encaminha o link aí, o convite para essas pessoas, sejam familiares, sejam amigos, e tragam essas pessoas para cá também, né? Às vezes só a forma da gente melhorar o nosso relacionamento com os pais, a nossa vida flui de uma maneira muito mais saudável, muito mais atrativa, produzindo resultados melhores aí para o nosso jardim da vida, né? Nosso jardim da vida floresce quando nós nos relacionamos melhor com os nossos pais. Talvez alguém de vocês esteja pensando assim, mas o meu pai não está mais aqui, minha mãe não está mais aqui fisicamente. Ok, mas dentro de você ainda existe um relacionamento com esse pai, ainda existe um relacionamento com essa mãe, certo? Que nós vamos nos aprofundar mais quando nós falarmos aqui sobre a fase adulta, quando já está grande, né? Seja o homem ou seja a mulher na fase adulta, certo? Então nós vamos passar 3 fases aqui de relacionamento com os pais: a fase de criança, a fase de adolescente e a fase adulto, né? Seja menino ou seja menina. E também, é claro, os próprios pais na posição de pais, como eles se veem, qual que é o posicionamento dos pais com relação a isso. E é claro que para falarmos sobre todos esses pontos, nós vamos aí ter em mente as 3 ordens do amor, aí, segundo Bert Hellinger, que é a hierarquia, o pertencimento, que pertencemos ao sistema familiar, inclusive a própria morte não separa isso, né? Continuamos pertencendo a um sistema familiar, ou as pessoas que já partiram continuam pertencendo a um sistema familiar dentro da nossa própria mente, né? E também o equilíbrio entre dar e receber, de pais para filhos, de filhos para pais, ok? Então aí está desenhado o nosso caminho a partir de agora. E convido você a cada momento se permitir olhar com carinho para si mesmo e pensar no que você pode aplicar isso, né? Porque é no fazer que a mágica acontece. Como você pode pensar na sua mãe, pensar no seu pai, como você pode agir com o seu pai, com a sua mãe, enquanto eles ainda estão aqui, certo? E para aqueles que não têm mais os pais aqui, esse conteúdo também é muito válido, porque você pode trabalhar isso na sua mente. Talvez você tenha algo ainda da sua mãe, mesmo após ela ter partido, que você continua reprovando dentro de você. Então, em algum momento eu tenho certeza que isso vai mexer com você e talvez já vai começar a ressignificar isso dentro de você para que você consiga se virar e olhar em frente para seguir o seu caminho. E é claro que também nós vamos falar aqui sobre o sistema de cachoeiras, né, que funciona muito bem para essa parte de constelação, onde os pais estão acima dos filhos por uma questão lógica. Quem nasceu antes? Os pais, né? Sem o pai, sem a mãe, o filho não estaria por aqui, pelo menos não desta forma, né? Não estaria por aqui. Então, só por isso, já a grandeza de nossos pais realmente aparece, né? E podemos vê-la, senti-la, né? Só por eles ter dado a vida para nós, que é o que há de mais importante, certo? Muito bem. Então, esse é o ponto principal de nós começarmos a nos aprofundar neste momento. Enquanto nós estamos lá no ventre de mamãe,
né? Lá, mamãe é responsável, 100% responsável pelo nosso ambiente lá no ventre, né? Por tudo que nós nos alimentamos lá no ventre de mamãe. No entanto, é claro que a mamãe lá passa por algumas preocupações naquele momento, seja com relação à gravidez e seja com o restante da vida dela, porque a vida dela não para de certa forma. Ela está trabalhando, de repente ela está num trabalho onde que não seja legal, que ela não esteja gostando, de repente ela se sente muito pressionada, que não faça, sente um mal-estar ou algo nesse sentido, e isso vai passar já para a criança lá naquele tempo. Como a criança pode se defender disso? Não tem como. Ela vai receber isso da mãe, né? Talvez a mãe esteja preocupada com o seu esposo, que é o pai da criança, e pela presença excessiva, ou pela ausência, ou pelos maus tratos, ou por não estar ajudando na gestação, ou outras coisas do dia a dia, que seria apenas do casal, mas não tem como a mãe separar isso, e ela acaba absorvendo, e também a criança recebe isso. Então imagine uma cachoeira, pai e mãe aqui, e o filho ou a filha aqui. Então tudo que a mãe vai produzindo, o pai vai produzindo, vai jorando esta água, seja algo bom ou ruim, e vai chegando até a criança. E ela é tão pequenina que ela não está em condições de separar isso, né? Então ela apenas acolhe aquilo. Seja o sentimento de rejeição, seja um sentimento ou uma emoção, um sentimento de medo, seja preocupações, ou seja alegria, ou seja tristeza, indiferente, funciona da mesma forma. E ela já vai estar lá absorvendo. Então, naquele momento lá, a criança não tem muito o que fazer. Ela não tem condições de separar isso, apenas absorve e depois, em algum momento da vida, depois que nascer, a mente vai utilizar este conteúdo, esse material que chegou até nela. E nesse momento já vai estar sendo programado na mente da criança lá, nos registros celulares também, um sistema de crenças e um sistema de comportamentos. Aí essa criança nasce, né? A partir do momento que nasce, ela já começa a ter os primeiros movimentos. Mesmo assim, esse relacionamento com a mãe continua de uma forma muito semelhante, mas ela já está fora. Então ela já consegue chorar, por exemplo, para chamar a atenção da mãe que precisa trocar as fraldas. Ela já consegue chorar se sente uma cólica. Ela já consegue chorar se sente fome. Então ela já está se relacionando com a mãe ou com o pai de uma forma mais espontânea, por si própria. Ela já está conseguindo fazer algo, né? Ela continua crescendo, é a fase de criança aqui. E cada momento é um novo momento. Esse relacionamento enquanto criança com os seus pais é de muita importância os pais fazer essa gestão. Por quê? Porque a criança não tem condições de olhar para os seus pais e dizer assim, nossa, é eu que tenho que cuidar do nosso relacionamento. Ela não tem condições de fazer isso. É os pais que precisam olhar para seus filhos e fazer a gestão do relacionamento, né? Algo fácil? Não, claro que não. Tenho 4 filhos, né? Cada um com as suas idades. Alguns deles já passaram todas as fases, estão indo para a última fase, que é a fase adulta, e existe todo um jogo de cintura, toda uma habilidade que muitas vezes a gente não encontra para lidar com os nossos filhos. Mas enquanto for criança aqui, é de total responsabilidade dos pais conduzir, orientar, treinar e fazer a mediação de toda essa gestão com relação ao próprio relacionamento entre pais e filhos. Depende muito dos pais. Aí os filhos que têm uma mãe difícil, por exemplo, a criança não vai conseguir reconhecer na mãe que ela também teve uma infância difícil, que ela teve uma criação difícil e é um dos motivos que faz com que ela seja uma mãe difícil agora. A criança ainda não não consegue reconhecer isso. Apenas percebe que a mãe é brava demais, que a mãe é chata demais, que a mãe, enfim, mãe isso, mãe aquilo, né? Em resumo, a mãe é muito difícil, além de um normal, né? E com isso, o que acontece com as crianças nesse período, né? Alguns pontos principais. A criança começa a deixar de gostar de si mesma. Por quê? Porque recebe tantas broncas, tantos xingamentos, enfim, de uma forma tão exagerada,
que ela não deixa de gostar dos pais. Em alguns momentos ela até representa isso. Algumas crianças chegam a citar: eu odeio meus pais. Agora, por outro lado, esse ódio se reverte contra ela mesma. Ela já começa a acolher alguma coisa dentro dela que faz mal a ela mesma, mas ela ainda não sabe lidar com isso, ela não consegue reconhecer. Tanto que muitos de nós adultos ainda não conseguimos reconhecer isso, que a nossa mãe teve uma vida tão difícil lá atrás, inclusive quando criança, que por isso que teve algumas coisas que ela fez do jeito que fez. E pode ter certeza, ela já conseguiu fazer o melhor que ela conseguiu fazer naquele tempo, né? Então, aqui a criança acaba absorvendo tudo isso e mais um pouco, é muito profundo isso, né? Porque a criança está com toda a transformação, a construção, não é transformação, a construção da mente está a todo vapor nessa idade aí, principalmente até os 7 anos de idade, né? E o importante aqui é realmente enfatizar que nós como pais não podemos jogar responsabilidade para o filho, que é o filho nessa idade que tem que cuidar do relacionamento com os seus pais, né? Nós pais que temos a responsabilidade de fazer a gestão de relacionamento entre nós. É nós pais, papai e mamãe, que precisa perceber que se usou a estratégia A e não deu certo para o filho tomar banho, precisa utilizar uma estratégia B. E que muitas vezes é preciso dizer que realmente, olha, eu estou no topo da cachoeira, eu que decido as coisas aqui, e agora não é o horário de você tomar banho e você vai tomar banho, né? Como se dissesse assim para o filho: filho, você fica aí no seu lugar de filho, que eu fico aqui no meu lugar de pai. E se a gente conduzir os filhos já desde pequeno, de uma forma assim, nesse sentido de condução, vai facilitar lá na adolescência. Porque as crianças nessa idade aqui, elas vão tentar de várias formas fazer algo com relação aos pais. Desobedecer em alguns momentos, o pai ou a mãe vai dizer não vai, eles vão tentar ir, não suba lá, eles vão tentar subir. Então, e aí começam os conflitos relacionais, certo? O menino às vezes age de uma forma, a menina age de uma forma, com a sua mãe ou com o seu pai. Tem diferenças aí também de relacionamento, certo? É onde a menina, por exemplo, ela começa a ser a menininha do papai, que isso não vai ser legal lá na frente, né? Talvez um assunto para uma outra live, que só dá para a gente falar só sobre a parte de ser menininha do papai, ou o menininho da mamãe, que também é uma outra parte, né? Está muito comum, principalmente nos dias atuais. Enfim, ponto bem importante aqui então é quem é pai, quem é mãe, saber que a responsabilidade de fazer essa gestão enquanto eles estão crianças é totalmente dos pais e não buscar passar essa responsabilidade para os filhos, né? Porque eu ouço com frequência que chegam até mim, inclusive para atendimento, é a minha filha que está mandando lá em casa, ela não me obedece mais e tudo mais, mas às vezes com 4 anos de idade. Gente, em algum momento começou isso. Não foi do nada que começou isso. Não foi uma fada que chegou com uma varinha mágica e disse: a partir de agora você não obedece mais tua mãe, você não obedece mais teu pai. Em algum momento começou isso, e provavelmente quando ainda era muito bebê, né? Começou a fazer algumas coisas que já deveria receber uma disciplina com relação a como fazer ou não fazer. Aí papai e mamãe às vezes dizem: nossa, mas é tão bonitinho fazendo isso. Às vezes tem os outros familiares juntos, todos batem palma, né? Como um dos meus filhos diz, né? Cuidado, papai, ó, o monstrinho que você está criando. Aí depois, quando chega lá na adolescência, aí sim não é mais bater palma, é lágrimas no rosto, porque não consegue mais controlar, não consegue mais cuidar, não consegue mais fazer essa gestão. Então, em algum momento isso começa. Para nós pais, para nós mães, de primeira viagem ou não, que temos filhos pequenos, vale muito a pena a gente observar qual é o primeiro momento que isso vai acontecer. É quando o filho, por exemplo, diz: eu não vou sentar junto com vocês na mesa, eu quero comer na sala.
E daí um olha para o outro e diz, ai, que bonitinho, é só uma vez, né? Olha só, já tão inteligente, já está fazendo as coisas por conta própria. Mas às vezes tem 3 anos de idade, gente. Aí foi uma vez para a sala, vai 2 vezes para a sala, no outro dia não quer mais vir para a mesa sentar com a família, né? Então são só exemplos assim. A criança com 3 anos de idade dizendo para a mãe, eu não vou colocar essa roupa, se joga no chão, faz o maior escarcéu, chora e tudo mais. E aí a mãe ou o pai que está naquele momento diz, não, então tudo bem, filha, você pode fazer o que você quiser, eu não dou conta mesmo dessa vida, né? Às vezes as mães ou os pais surtam também, porque já estão com as suas feridas abertas dentro de si, que ainda não estão curadas, ainda não conseguiram superar, e aí também despejam isso ao redor dos filhos, né? E cabe ao filho acolher isso, ele não consegue ainda nessa idade de criança, ele não consegue separar o que é bom do ruim, né? Então, uma vez feito isso, escolheu a camiseta que pode escolher, o calçado que quer escolher, no outro dia vai tentar fazer a mesma coisa, porque é melhor. Aí, de repente, começa a aproximar mais isso, aproximar e deixar com que aconteça essas decisões por conta da própria criança. Algumas coisas tudo bem, a gente pode oferecer opção, por exemplo, uma roupa, você pode até escolher, olha, tem 2 peças aqui, tem 2 camisetas, qual delas vai ficar melhor em você? Você pode fazer algumas jogadas assim, né? Tem várias manhas aí que a gente pode ir desenvolvendo e habilidades de abordagem para fazer com que fique melhor esse relacionamento com os nossos filhos. Lembre-se que a responsabilidade é de nós pais para com eles e não deles para conosco. Mas se nós deixarmos eles à vontade, eles tomam conta assim. Pelo menos a maior parte deles vão estar subindo em cima da mesa e ainda batendo assim, né? É só uma questão de tempo, certo? Então vejam que isso realmente está com os pais. A parte dos pais e o relacionamento com os filhos, quando há separação, né? Temos muitos casos de separação, que é algo natural na vida, e que às vezes, principalmente a mãe, eu ouço muito as mães falarem isso, eu tenho que fazer a função de mãe e pai lá em casa. Gente, você como mãe, você consegue fazer a sua função de mãe, e se você fizer bem feito a sua função de mãe, agradeça a Deus que está tudo certo. O seu filho, a sua filha precisa de você somente a função de mãe, a função de pai é da outra pessoa. Você pode tentar fazer a função de pai com o seu filho, com a sua filha, mas você não vai conseguir, eu sinto muito, porque você é feita para ser mãe, e isso já é o suficiente, ser mãe. Ou ser pai, porque também conheço de pais cuidando dos filhos aí, que a mãe não quis ficar mais com os filhos, por algum motivo não pôde ficar com os filhos, e o pai está cuidando. Mas eu tenho que fazer o papel de mãe também. Não, você faz o seu papel de pai que vai estar tudo bem. E é claro que no seu papel de pai vai estar incluso trocar as fraldas, vai estar incluso de repente dar a mamadeira lá, vai estar incluso contar histórias, mas tudo isso como pai, não como mãe. A parte da mãe, quem tem que preencher dentro da criança, lá no coraçãozinho da criança, é a mãe, certo? O pai consegue preencher a parte pai. E cada um fazendo o seu papel já é o suficiente, é o que a criança precisa, certo? Só que a criança vai ficando maior e graças a Deus que vai crescendo, né? Alguns mais tímidos, outros mais soltos, alguns mais hiperativos e assim segue. Às vezes depende de algo que parece que já vem de geração por geração, depende muito do como os pais vivem dentro do ambiente, né? Os filhos vão copiando, vão se moldando, enfim. Alguns pais são bem liberais, então é aquele filho que já faz de tudo, que grita, que esperneia, que acaba sendo de uma forma direta, mal educado, indiferente onde esteja, que vai para a escola e também acaba bagunçando, fazendo maior problema lá, gerando um caos. Esse filho veio da onde? A base é a família, não é a escola, né? E muitos de nós pais acabamos transferindo ainda algumas responsabilidades para a escola, como se a escola tivesse que educar nossos filhos. De certa forma, a escola está lá para ensinar os nossos filhos, como português, matemática, artes ou outras disciplinas em si, né? E também é claro que a escola ajuda a inserir disciplina, a cumprir normas e regras com relação à vida, né? Então ajuda
ajuda-nos a criar os nossos filhos de certa forma, mas a responsabilidade pela educação jamais deve ser terceirizada, e sim é nossa, é de pai e é de mãe, certo? Que muitas vezes também os pais não podem ficar com os filhos por algum motivo, nem o pai nem a mãe, e esses filhos acabam sendo criados pelos avós ou por outras pessoas, ou vão para um processo de adoção, certo? Então veja a complexibilidade que é o relacionamento aí de pais para filhos, de filhos para pais. E nós no caminho aí de como melhorar a relação com os nossos pais, nós já chegamos mais lá à frente quando realmente nós começamos a assumir um papel onde nós já temos condições de separar algumas coisas. Mas ainda está cedo para isso. Neste momento nós vamos mais para a parte da adolescência. É onde fica um pouco mais pesado para a maioria dos adolescentes. Começa como se fosse existir umas crises existenciais, eu lembro da minha também, né? Os primeiros romances, os primeiros desafios nesse sentido, ou se sentir mais bonito ou mais feio, se sentir rejeitado ou não, a ansiedade começa a agir, às vezes alguns estados depressivos, enfim, cada um com o seu caminho. E mesmo assim, nessa idade aí de 12, 13 anos até os 18, 19, esse ser aqui adolescente não consegue olhar para os pais e diferenciar aquilo que é dos pais e aquilo que é seu. Os pais continuam doando, é a cachoeira aqui, os filhos aqui. A cachoeira continua jorando, água limpa, água suja, água violenta ou não, continua. E os filhos aqui continuam absorvendo. Só que enquanto, lá no ventre da mamãe, e enquanto criança, eles apenas absorviam, agora, na fase de adolescente, eles se revoltam contra isso. Olha quantos casos que acontecem. Eles olham para a cachoeira e olham lá para o topo e começam a reprovar. Né? A minha mãe está fazendo errado, o meu pai está fazendo errado, eu sei fazer diferente, eu vou fazer diferente quando eu estiver cuidando da minha vida lá fora, porque o pai está errado, eu também passei por essa fase. O pai está errado, a mãe está errada, eles deveriam agir assim, deveriam agir assado, o casamento deles está errado, a forma que o pai faz isso está diferente, não é adequada, e assim nós vamos reprovando os nossos pais. Só que dessa forma, como que nós ficamos aqui? Já na fase que está de adolescente. Nós vamos, deixa eu achar um boneco aqui que seja o intermediário aqui entre a criança e o quase pré-adolescente e também agora aqui o adolescente. Depois aqui nós temos a fase adulta, versão masculina, versão feminina, certo? E aqui, ó, no adolescente, o que já começa a acontecer com a vida do adolescente? Ele fica de costas para a própria vida. Porque devido a todos esses questionamentos e julgamentos que ele faz com o pai e com a mãe, ele passa muito tempo olhando para a cachoeira e vendo os defeitos da cachoeira. Certo? E isso não é legal. Não é legal porque ele fica totalmente distraído e já começa a ampliar os emaranhados que ele tem com os seus próprios pais, né? E às vezes entra na fase adulta sem romper isso, continua emaranhado lá. Só por questões de dizer para os pais que eles estão errados, que eles não são os corretos, enfim, não. Às vezes também fica virado de costas para a sua própria vida, porque o caminho é sempre em frente, sempre em frente. A água das cachoeiras é sempre em frente. Formar um novo rio, formar uma nova cachoeira e seguir em frente, ok? Então, às vezes ele fica de costas com dó, com pena. Às vezes ele acolhe aquele sofrimento da mãe que foi traída pelo seu esposo, que é o pai, e aí ele reprova o pai por ter feito isso. Mas ele reprova o pai de uma forma errônea, porque não é o pai que fez isso para o filho. Foi o homem que fez isso, a traição para com a mulher. Então é algo dos grandes, do topo da cachoeira. Isso não diz respeito aos filhos. Só que como o filho ainda está na lagoa e está tão próximo dos pais, ele acaba absorvendo com muita intensidade. E às vezes ainda tem algumas mães que não estão bem resolvidas na vida,
né? Ainda estão frágeis e elas buscam apoio nos filhos, dizendo, olha o que o teu pai fez comigo, e começa a falar muito mal do pai, do seu esposo, que é o pai dos filhos. Automaticamente, imagine assim, que o filho é metade pai e metade mãe dentro dele. Quando ela fala mal do seu esposo, que é o pai do filho, é como se ela estivesse dando uns tapinhas na metade do filho que é pai dentro dele. Está fazendo um processo ali de alienação parental, se fala na área jurídica, né? E então isso não é nada bom, porque aí o filho começa a ficar a favor da mãe e contra o pai. Mas ao ficar contra o pai, ele está excluindo a si próprio, porque a metade dele é pai. E aí ele está excluindo a si mesmo. Ele está criando uma barreira entre o pai e ele, mas na verdade é com relação ao homem que traiu a mamãe, que traiu a mulher, né? É algo deles. Quem deve resolver isso? Os grandes. É quem está no topo que deve resolver isso. E tudo isso vai bagunçando a relação entre pais e filhos, filhos e pais. E os filhos vão ficando cada vez mais revoltados. Então, a responsabilidade, muitas vezes, de o filho ser distante do próprio pai ou ser distante da própria mãe, está no topo da cachoeira. É a forma que o pai e a mãe conduziram essa relação, também ajuda a fazer com que o filho fique distante do seu pai ou da sua mãe, né? Então, pais, jamais falar mal do pai ou da mãe, né? Se for a mãe, falar mal do pai para seus filhos. Indiferente do que ele faça com relação a você, isso é de vocês. O casamento é de vocês, a união é de vocês. É dos grandes, não são dos pequenos, né? Quem está lá na lagoa não precisaria pagar um preço, porque o casamento de vocês não saiu como planejado. Isso é de vocês, a responsabilidade é de vocês. Não foi os filhos que disseram sim para este casamento, foi vocês, né? Não foi o filho que disse sim, pai, pode ir lá trair a sua esposa. Vá lá você como homem e traia a sua esposa. Não foi o filho que disse isso. Por algum motivo o papai fez isso, ou por algum motivo a mamãe fez isso. Então, ainda está boa parte dessa relação com os pais, mas de uma forma mais pesada, essa relação de filhos para com os pais. Porque nessa parte de adolescente, os pais já não conseguem fazer os filhos simplesmente engolir toda a água da cachoeira que desce, suja ou não. Os filhos já vão começando a ver totalmente diferente de tudo isso. Mas quanto mais o filho na adolescência se virar para os seus pais, se virar para a cachoeira, ele vai ficar de costas para a vida e vai criar um emaranhado que talvez vai a vida toda para conseguir desenrolar tudo isso, né? Seja na forma de querer proteger um dos pais, ou seja na forma de criticá-los, de odiá-los, né? Ou algo assim, certo? Então, os adolescentes que estão me ouvindo, que vão continuar ouvindo esta live, uma vez que ela fica gravada, quanto mais você conseguir olhar para os seus pais desde agora, na adolescência, e amá-los, e entender que eles também tiveram uma vida difícil, que eles também, não seria nem o entender, seria o reconhecer. É um grande passo, gente. Olha só. Reconhecer que o seu pai teve uma vida difícil também, desde criança. Ou você não sabe a história do seu pai? Se você não sabe, você tem um certo conflito com o seu pai, que você acha que o seu pai foi muito rígido com você, que ele foi muito mal, né? Procure conhecer a história do seu pai. Como foi o pai dele com ele? E não para você julgar o seu avô. Muito pelo contrário, porque senão isso nunca vai parar, né? Alguém precisa parar com isso, parar com essa continuidade, né? E esse alguém pode ser você. Então, mesmo você sendo adolescente, a partir do momento que você tem o conhecimento, que você pode olhar para o seu pai, você pode olhar para a sua mãe e reconhecer que eles tiveram uma vida sofrida,
você já pode e vai conseguir vê-los diferente. Vai conseguir ver como pai, como mãe, vai conseguir aceitar mais a mãe como ela é. Ah, tá, ela age assim, mas também hoje ela grita uma vez por dia dentro de casa, mas lá atrás ela não podia olhar para os seus pais que já apanhavam. Então é sinal que a sua mãe já melhorou, né? E algo nesse sentido. Então aí você já consegue filtrar algumas coisas, mesmo já sendo um adolescente ou ainda adolescente. Você já consegue filtrar sim. Né? Não precisa deixar para tentar filtrar isso lá na vida adulta, que de repente você já tem um filho e você também já está levando isso para o filho, os mesmos gritos lá para o filho lá na frente. Então, você como adolescente, você já consegue começar a melhorar o seu relacionamento com os seus pais. E aqui nessa fase, você recebendo esse conhecimento, você também já consegue entender que existe uma hierarquia. Quem nasceu antes? Seus pais. Quem manda mais dentro de casa? Seus pais. Você pode comentar alguma coisa? Pode. Você pode sugerir alguma coisa? Pode. Mas uma coisa é sugerir, outra coisa é comentar. E outra coisa é você sair gritando, batendo porta, é deixar tudo jogado, é não querer ajudar em nada e ainda se achar na razão que os pais têm que dar mais e mais e mais e mais. A função dos pais realmente é doar para os filhos. Coisas boas e outras vezes nem tanto, né? Porque são humanos. Reconheça que o seu pai e a sua mãe é humano, que eles têm falhas, que eles também são seres em evolução. Reconheça isso. Eles não são deuses. Só por eles ter dado a vida a você já foi algo fantástico. E eles ainda deram muito mais. E está dando certo se eu estou vendo você, ou melhor, se você está me ouvindo, você está aqui comigo, é porque deu certo, né? Você sobreviveu, certo? Então, reconhecendo como é os seus pais, vocês conseguem aceitar mais, e aceitando mais, você consegue ter uma melhor relação com os seus pais já na adolescência. Ah, quantos adolescentes aí que simplesmente querem entrar e sair dentro de casa a hora que querem. Gente, conheço alguns pais que aprovam isso. Não, meu filho já tem 15 anos e ele sai e volta a hora que quer. Já conheci famílias assim. São raras, mas já conheci. Não é possível a gente aprovar isso como um todo, certo? São casos isolados. Na maior parte funciona como? Quem deve decidir as coisas dentro de casa é os pais. A função de pai e a função de mãe em ação. E cabe ao pai e à mãe fazer dessa gestão uma obra de arte dentro daquilo que é possível fazer. Certo? Então, repito, no ser adolescente aqui, já é possível sim melhorar a relação com os seus pais. E é claro que nos processos de constelação, a gente usa frases sistêmicas, né? Até o Renato, o grande Renato, um abraço a todos vocês, né? Ele está passando aqui, tem que dizer, sinto muito, pai e mãe, mas isso pertence a vocês, tomem isso que é de vocês e eu fico só com o que é meu, né? Uma frase sistêmica que nós utilizamos aí durante as sessões de constelação. Olha que fantástico isso, né? Muito obrigado, Renato, por estar contribuindo, mais pessoas vão comentando. Então, tudo isso pode ficar mais leve. A relação de filhos com os pais, de nós com os nossos pais, pode ficar mais leve? Sim, com certeza pode ficar mais leve. Mas muitas vezes nós precisamos de ferramentas para alinhar isso. Algo que os nossos pais, lá atrás, na idade deles, quando que eles tinham condições de participar de uma live como hoje? Não tinha como. Quando que eles tinham condições de estar, de repente, em um atendimento psicológico, num atendimento de terapia? Era muito raro alguém conseguir isso, né? Era só quem tinha mais condições. Geralmente era a conversa com o pastor, a conversa com o padre ou com o ancião ou anciã da família, que já ajudava muito, né? E mesmo assim hoje todo esse conteúdo foi evoluindo e vai se transformando e continuará se transformando.
e isso vai ficar cada vez melhor e de uma forma mais fácil e prática para nós nos relacionarmos melhor com os nossos pais, desde que a gente consiga olhar para isso, né? Caso contrário, não flui. São apenas informações, certo? Passando da fase de adolescente, nós chegamos na fase adulta. Essa fase adulta, muitas vezes, nós estamos dentro de casa, seja um menino, seja uma menina, homem, mulher, continuamos dentro de casa de papai e mamãe. E aí, entende-se que, não, agora eu já sou um homem. E se já existe um homem dentro de casa, naquele ambiente há espaço para apenas um alfa. Mas daí o menino que se tornou ou pensa que está se tornando homem, pelo menos em quantidade de anos, né? Já está com seus 18, 19, 20 anos, ou talvez até mais, e ainda está dentro de casa, começa a agir dentro de casa como se eu mando aqui. Vai dar certo isso, gente? Não. Vai arrumar mais problemas com o relacionamento lá com os pais, seja com o pai ou com a mãe, certo? A menina que está se transformando em mulher na fase adulta, ela vai começar a bater de frente com a mãe. Inclusive eu posso citar aqui que em muitos casos já começa na adolescência esse bater de frente. Já se sente uma mulher querendo brigar com a outra mulher que existe dentro de casa. É porque não consegue ver a mãe como mãe. Apenas consegue ver a mãe como mulher. E aí, se olhar para a mãe como mulher, vai ver os defeitos dessa mulher, vai ver as falhas dessa mulher, vai julgar essa mulher, vai bater de frente com essa mulher e vai aumentar os conflitos, certo? Onde há conflitos na família, há uma quebra de hierarquia. Se a hierarquia está em ordem, praticamente conflito é zero. Existe conversação, existe diálogo, existe discussão de vez em quando, para um enriquecimento da família. Mas agora o conflito ele é diferente. Quando há quebra de hierarquia, quando os filhos olham para o pai, olham para a mãe e começa a ver o homem, começa a ver a mãe, vai gerar conflito sim. Porque quando nós olhamos para a nossa mãe e nós não conseguimos ver a mãe, nós vemos somente ela como mulher, nós vamos encontrar várias falhas. Da mesma forma que os nossos filhos, para quem já é pai e mãe aí, os nossos filhos olhar para nós e começar a ver o nosso lado homem, o nosso lado mulher, vai conseguir encontrar várias falhas. Porque não somos deuses. Eu não sei você, mas eu já desisti de ser Deus já faz bastante tempo, né? Somos humanos, estamos em evolução, em transformação constante, certo? Então, aí nós na fase adulta aqui, realmente um dos caminhos é nós olharmos para os nossos pais, reconhecer que eles são humanos, reconhecer que naquele tempo, naquela época, foi possível fazer daquela forma e que eles fizeram da melhor maneira possível e que isso é deles, né? É conseguir olhar para a mamãe e às vezes não precisa nem dizer, é só pensar: mamãe, eu sinto muito pelo seu relacionamento não ser como você tinha planejado. Isso está muito pesado para mim. E eu escolho agora que eu estou grande para a vida, eu consigo me ver pequena diante de ti. E isso está muito pesado para mim. E eu escolho deixar isso com você, mamãe. É seu, eu sinto muito, mas eu deixo isso com você. Por favor, me abençoe para eu seguir em frente no meu relacionamento. Me abençoe para eu ser feliz no meu relacionamento. Por muito tempo eu vivi de forma infeliz porque trazia o peso da sua infelicidade comigo. Agora eu deixo-o com você. Lhe é de direito. E isso pode ficar lá, porque é deles, não é seu. É deles. E assim você começa a ver a mamãe como uma mãe e não mais como aquela mulher ferida e tudo mais. Você começa a deixar a mãe no lugar de mãe, deixar o pai no lugar de pai e você fica no seu lugar seguindo em frente. Você começa a ter facilidade de se lembrar do seu pai e da sua mãe e apenas com carinho agradecer. Você pode até se imaginar reverenciando eles,
Até vamos fazer o seguinte, no final, mais próximo do final da live, vamos fazer um exercício de constelação sistêmica com relação aos nossos pais e nossos ancestrais, né? Vai ser bem legal aí, são 5 a 8 minutos de exercício, é fantástico aí para a gente olhar para nossos pais mentalmente e reconhecer algumas coisas, agradecer por tudo e a gente se virar e seguir em frente. Fica comigo aí. Ainda está em tempo de compartilhar com outras pessoas, amigos, familiares, que você perceba que gostariam de estar ouvindo também sobre esse assunto. E no final da live a gente faz esse exercício sim, certo? Daqui a pouquinho, mais alguns minutinhos, a gente já vai estar fazendo esse exercício, né? Essa parte com relação aos pais, até mesmo na fase adulta, aqui sim é muito comum a gente olhar para os nossos pais e até vê-los assim, nossa, mas eles estão passando alguma dificuldade, nossa, a mãe agora não mexe mais a perna como ela mexia antes, ela está com dores ou algo assim, já tem alguns limites de saúde, já está limitada com relação à sua saúde física, ou até mesmo vinha aquela sensação de pena, de dó e tudo mais. Isso é legal? Não é legal. É legal você conseguir ajudar de alguma forma dentro daquilo que é possível ajudar. Isso é amor, é compaixão, né? Agora, a função de doar é realmente dos pais para os filhos. O filho, em algum momento, ele consegue se virar harmoniosamente para os pais e fazer algo sim, mas nos momentos que realmente há uma necessidade maior, mas sem tirar a dignidade de seus pais, sem ficar trocando as panelas de lugar lá na casa de mamãe. Lá é casa de mamãe. Mamãe dá as ordens, né? Se for para mexer nas panelas de mamãe, primeiro pergunte, mamãe, a panela deve ser trocada de lugar ou não? É bem provável que ela vai dizer que não, porque é ali que quer ficar. Mas você pode imaginar, nossa, mas é o pior lugar do mundo que ela encontrou para deixar as panelas dela. Sim, pode até ser, mas é dela, não é seu. A não ser que as panelas de mamãe naquele lugar está gerando um risco de vida. Usei o exemplo das panelas aqui, né? Mas pode ser qualquer coisa, qualquer movimento da mamãe ou do papai. Se estiver gerando um risco de vida, né? A panela é grande, enorme, está em um lugar que pode ter uma queda e vir a machucar a mamãe. Aí tudo bem. Aí sim você explica para a mãe que pode acontecer isso e aquilo, e aí provavelmente a mãe vai entender e vai autorizar essa mudança. Caso contrário, não, deixa as panelas no lugar aonde que a sua mãe quer que deixe, porque afinal a casa é dela, e se você mexer muito nisso, você vai tirar a dignidade, talvez o pouco que ainda resta, do tanto que a sua mãe, do tanto que o seu pai já sofreu na vida, já passou por seu sofrimento, já venceu tanta coisa na vida, e daqui a pouco ainda se sentem dignos de seguir em frente. E aí, às vezes nós como filhos vamos lá e tiramos ainda parte dessa dignidade. Até esses dias numa live citei o exemplo, né? Da história de um cadeirante, se não me falar em memória, era um pai, como cadeirante, era assim. E os filhos estavam lá buscando com que ele também não usasse seus braços para pegar algo. Não, porque não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo e tudo mais. Ele já estava com as pernas limitadas. Imagine os filhos chegando e limitando agora até as mãos, né? Sendo que isso estava dentro de uma segurança. E o que os filhos podem fazer nesse sentido? Melhorar ainda mais a segurança. De repente colocar mais guias, de repente facilitar e aproximar algumas coisas. E aí está tudo bem, aí sim você está ajudando. Agora, limitar os movimentos, as pernas já estão paralisadas, por exemplo, neste caso. Daqui a pouco as mãos também vão estar. E aí que utilidade que a pessoa vai sentir que ela tem, né? O quanto ela vai se sentir útil? Praticamente quase nada. Então, é bem delicado isso. Deixai seus pais aonde eles estão, como eles estão, e assim você consegue ajudar também, sim. Se de repente financeiramente você já está em condições de fazer algo pelos seus pais, dê como presente, né? Dê como presente. Você pode até estabelecer, se for o caso,
como se fosse uma mesada para os seus pais. Mãe, ó, todo mês aqui vai ter R$ 1.000 para a senhora. Está depositado, é seu, nós estamos te dando de presente. Isso é tirar a dignidade da mãe? Não, não é tirar a dignidade da mãe. Agora, se você pegar aquele dinheiro, ô mãe, você está precisando de dinheiro? Mãe isso, mãe aquilo, mãe. E daqui a pouco você vai lá, ó, tô aí mãe, R$ 1.000. Você tem que melhorar a sua vida. Use esse dinheiro para você melhorar seu cabelo. Faz isso, faz aquilo. Aí você vai estar se metendo na sua mãe, né? Se metendo lá na vida da sua mãe. E isso não é legal. Ou do seu pai, enfim, né? Tudo isso faz com que prejudique a sua relação ou melhore a sua relação com os seus pais. Mas os passos aí que são os mais importantes é você reconhecer a vida de seus pais como foi, aceitar isso como foi, que a tomar o pai, tomar a mãe, né, da forma que eles foram, da forma que são ou da forma que estão sendo. Né? Respeitar essa hierarquia, ter sempre a consciência que eles te deram o que há de maior na vida, que é a própria vida para você, e isso é fantástico. Né? Que você se sinta também pertencedora do sistema, você faz parte do sistema, seu pai faz parte do sistema, sua mãe faz parte do sistema, todos fazem parte de um sistema. E que o seu caminho é ir em frente, Isso mesmo, ir em frente, se virar para trás para agradecer ou para ajudar de alguma forma em algum momento que há uma necessidade. E aí você entra num equilíbrio de dar e receber. Porque filhos recebem. Uma vez que não é tão fácil receber dos pais, né? Tudo aquilo que vem dos pais. É fácil receber caixinhas de bombom dos pais. Agora é difícil receber um xingão. É difícil receber um pai alcoolizado dentro de casa. É difícil receber uma mãe chorando dentro de casa. É difícil receber isso, a cachoeira aqui chorando, sofrendo, e o filho ter que acolher isso. Acolher significa de uma forma limpa, já com filtros. Não é o chorar junto, não é o sofrer junto, não é o acolher o peso junto. E sim, acolher já de uma forma limpa, organizada. Né? Que isso é da mamãe, que ela vai vencer, que ela vai dar conta, que a mamãe é grande, que o papai também é grande. Quando você olha para trás e vê seus pais pequenos, é quando você olha para trás e vê seus pais com dó, com pena e tudo mais, é porque você está vendo eles pequenos. E é como se você estivesse maior. É ao contrário. Você pequeno diante dos seus pais, os pais grandes. É assim. E penso que será assim. Porque eles te deram a vida, você não consegue fazer ao contrário, né? Ok? Então, para os seus pais, você sempre será pequeno, Para seguir em frente, se torne grande para a vida. Grande, muito grande. Faça da vida uma obra de arte, né? E com certeza vai melhorar o relacionamento com os seus pais. Vá até a casa dos seus pais como pequeno, como pequena. Liga para a mamãe e diz, mãe, faz aquelas bolachas. Mãe, frita aqueles bolinhos. Pai, prepara a churrasqueira que eu estou indo aí, né? Para quem ainda está com os pais aí, seja pai, seja mãe, que ainda se faz presente fisicamente, né? Para quem não tem mais o pai aí, não tem mais a mãe aí, também vai se encaixar nesse exercício que nós vamos fazer agora. Então eu convido vocês a fazer esse exercício agora. É claro, quem quiser fazer, talvez gere uma certa emoção, e isso é natural, né? Onde eu vou sugerir que você esteja com os olhos fechados, mas eu não vou estar conseguindo ver você para conduzir você de uma forma individual, e sim de uma forma coletiva. Mas vou fazer de uma forma aqui totalmente moldado para a forma coletiva de se fazer esse exercício, que é nós conseguirmos olhar para os nossos pais já estando na fase adulta, indiferente se eles estão fisicamente ainda aqui neste plano ou se eles já partiram, né? Porque tudo isso está dentro da sua mente, dentro de você, e é dessa forma que nós vamos fazer, certo? Então, eu peço que você solte os seus braços, relaxe, sinta o ar entrando e saindo. Vai tomando posse de si mesmo, de si mesma. E agora, feche os seus olhos.
Mantenha seus olhos fechados. E imagine-se você olhando em frente, olhando para a vida, olhando para o horizonte. E perceba que os seus pais não estão na sua frente, porque eles estão atrás de você. Papai e mamãe. Agora, permita-se imaginar você se virando. E imagine você olhando para o seu pai e sua mãe. Visualize seu pai e sua mãe. Agora você está olhando para a grande cachoeira. Seu pai e a sua mãe. E logo atrás deles, imagine, visualize seus avós. E um pouco mais atrás, seus tataravós. E tantas outras pessoas que nasceram antes que você. Imagine quantas pessoas você imaginar. Visualize-as. Veja como é grande. Agora, volte a olhar para seu pai, para sua mãe, e mentalmente diga a eles: querido papai, querida mamãe, agora eu consigo ver vocês como pai e mãe. Eu não sabia que funcionava assim. Agora eu sei. Me perdoem pelas vezes que eu fui grande diante de vocês. Me perdoem. E eu sinto muito pelas vezes que eu não fui o filho ou a filha que vocês gostariam que eu fosse. Eu sinto muito. E eu também perdoo cada um de vocês pelas vezes que vocês não foram os pais que eu gostaria que fosse. Por favor, me olhem com carinho e me abençoe. Eu reconheço a grandeza de vocês. Eu reconheço o meu lugar aqui. Meu lugar de filho, meu lugar de filha. Sou pequeno diante de vocês, que são tão grandes. Queridos avós, eu sinto muito se houve muito sofrimento no tempo de vocês. Eu, como neto, como neta, eu acolho tudo o que cabe a mim e deixo com vocês o que é de vocês. E o que chega até mim como sofrimento, eu escolho agora transformar em força para seguir o meu caminho. Queridos ancestrais, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela vida, que é o que há de mais importante. E vocês me deram. E deu certo. Eu estou grande para a vida e continuo pequena para vocês. A partir de agora, eu escolho fazer por mim. E me perdoem, papai, mamãe, avós. Queridos ancestrais, me perdoem se eu fizer um pouco diferente. Por favor, me abençoem. E sobre a bênção de vocês, agora eu me viro e sigo em frente. Eu estou pronto. E levo comigo a força de cada um de vocês. Eu estou pronto. Eu sigo em frente. Muito obrigado por tudo. Agora, se você é casado ou casada, imagine a pessoa ao seu lado. Imagine você pegando na mão, os dois olhando em frente. Se você não for, apenas olhe em frente. Se você já tem filhos, visualize seus filhos na sua frente. Sinta toda essa força que vem dos seus ancestrais
E sinta também a força que existe dentro e fora de você. E você passando isso para frente. Para você que tem filhos, veja que você já passou a vida. A vida segue, sempre em frente. Muito bem. Sinta a leveza, sinta o amor em seu coração e sentindo-se mais leve. Veja o horizonte iluminado. É o seu caminho. Sinta suas mãos voltando a tomar posse de si mesma. Sinta a sua respiração, trazendo com você as boas sensações desse momento e abra os seus olhos. Sinta o ar entrando e saindo, se espreguice, relaxe, respire e vai viva. E assim, você melhora em muito a relação com os seus pais. E a partir de hoje, veja seu pai e a sua mãe como pai e mãe. E agradeça-os diariamente, com todo o amor do seu coração. E lembre-se que é no fazer que a mágica acontece.